Boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos a mais esse nosso encontro, vai ser o nosso último encontro aqui da área de atendimento espiritual esse ano. Vânia, seja bem-vinda, Vânia, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Nós que agradecemos. Então, este será o nosso último seminário, né? E nós vamos falar aí sobre 3 atividades da nossa área, da área de atendimento espiritual, que é feita fora da casa espírita, né? Então, eu vou apresentar cada atividade, são 3, entre uma atividade e outra, a gente dá uma paradinha para discutir, para tirar dúvida, para receber sugestões. Ana Lúcia, querida, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada, boa tarde a todos. Então, entre a apresentação de uma atividade e outra, a gente vai parar um pouquinho, tá? Para discutir, tirar dúvida, sugestões, e no final também, né, se alguém esqueceu de fazer uma pergunta antes, ou se alguém esqueceu de fazer uma observação, no final também a gente vai ter esse tempo, né, porque nós vamos apresentar esse material, mas é importante aqui a nossa troca, né, para a gente estar sempre crescendo junto e cada vez fazendo um trabalho melhor em nossas casas espíritas. Então, eu vou pedir para o Vladas é presidente do 23º Conselho Regional Espírita, que é o conselho que nós participamos, né, vou pedir para fazer a prece de abertura para nós. Por favor, Vladas. Ok, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer a Jane, a Noemi, né, por nos terem convidado para fazer a prece. E a gente pede ao amigo Jesus que nessa tarde fria de domingo, na qual estamos aqui para conversarmos um pouco sobre atendimento fraterno, sobre fraternidade, sobre amar os nossos irmãos, que a gente pede a Jesus que esteja conosco, que os bons espíritos nos acompanhem, que as intuições nos enriqueçam de aprendizado, que o conhecimento que aqui for exposto possa servir de base para ampliarmos os trabalhos na seara espírita e que os bons espíritos, que os espíritos que coordenam o trabalho da nossa região, que nos intuem, que nos ajudam, que nos incentivam, que nos motivam, eles possam nos agraciar com a presença deles nessa tarde gostosa e que todos nós possamos ter momentos de aprendizagem, de fraternidade, de amizade e de carinho. E que a gente consiga levar esses momentos para onde formos. Assim seja. Você está mutada, Jane. Desculpa. Obrigada, Vladas. Boa tarde, João Bosco. Boa tarde, Alba. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Carlos Alberto. Carlos Alberto é coordenador, né, da área mediúnica, aqui do nosso conselho. E como nós falamos, nós já tivemos vários encontros, né, durante esse ano. Esse é o nosso último encontro. Nós já falamos sobre a atividade da recepção, do atendimento fraterno, da explanação do evangelho, do passe, da irradiação. Tivemos um encontro esse ano também com jovens, né? Ouvindo os jovens, chamando os jovens para trabalhar na nossa área. Foi um evento também muito emocionante, muito bonito. E hoje nós vamos estar aí vamos falar aí sobre essas 3 atividades: o evangelho no lar, a implantação do evangelho no lar e visitações. Como eu falei antes, são 3 atividades que nós vamos fazer fora da casa espírita. Em relação ao evangelho no lar, nós vamos relembrar, não é sempre importante a gente relembrar a importância dessa atividade, né, nos nossos lares. E depois nós vamos ver as 2 outras atividades, que é a implantação do evangelho no lar, como que a gente vai implantar isso nas casas, nos lares, né, das pessoas que nos procuram na casa espírita, aquelas pessoas que têm dificuldade de implantar o evangelho no lar, e sobre as visitas, né, as visitas que nós vamos fazer
a lares, né, aos hospitais, asilos, orfanatos, presídios, né? Então, essas vão ser as nossas 3 atividades. Eu vou abrir aqui, ô Noemi, espera que eu vou abrir aqui os slides. Noemi, depois você só confirma para mim, tá? Se abriu direitinho, se está tudo certo. Tá. Um pouquinho que eu estou aqui com a minha equipe auxiliando. Isso. Abriu, né? Abriu sim, tá tudo correto. Ok, Abriu. ok. Abriu sim. Se tiver algum problema aí, ou no áudio, qualquer coisa, vocês vão me avisando, tá? Então, vamos lá, sensibilização no atendimento espiritual e a caridade. Aqui nós temos em Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é? Jesus chamando todos a eles que estejam sobrecarregados, aflitos, né? E nós da Casa Espírita, nós temos ferramentas que podem auxiliar tanto no alívio nosso, como alívio daqueles que procuram uma casa espírita, e através da área de atendimento espiritual, que é a área que geralmente as pessoas têm primeiro contato com a casa espírita, né? Através da recepção e através de outras atividades. Então, nós estejamos aí cada vez mais preparados para a gente fazer o nosso trabalho com mais consciência, com mais amor, com mais caridade e humildade. Vamos lá. Aqui, só para relembrar, né, as atividades que nós temos na nossa área, é a área que tem mais atividades, né, nós temos a recepção, o atendimento fraterno pelo diálogo, explanação do evangelho à luz da doutrina espírita, atendimento pelo passe, irradiação, o evangelho no lar, que nós vamos falar hoje, implantação do evangelho no lar, e visita aos lares, presídios e outros. Opa. Peraí. Peraí. Isso. Objetivos aqui desse material, né? Conhecer a atividade do Evangelho no lar e no coração. No caso nosso aqui, nós vamos relembrar, né? Sempre importante a gente lembrar, de tempos em tempos a gente tem que estar não se usa muito a palavra reciclando, né? Mas a gente revendo como que estão os nossos trabalhos, como que nós, como trabalhadores, né, estamos, se a cada dia a gente está se aprimorando, estudando, né, trabalhando. Então, vamos ver aqui sobre o Evangelho no lar. Eu adoro essa figura, né, que tem uma família, e Jesus sentado aí ao chão, estudando também, participando do Evangelho no lar. Né? Então, nós temos aqui em Mateus, olha, a família, a orar, realizando o culto do Evangelho no lar, liga-se com Cristo, pois, Mateus nos relembra, onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Então, fazendo Evangelho no lar, é como se nós abrimos a porta da nossa casa para que Jesus entre, né? Alguns minutos que a gente pare durante a semana e que a gente abra o Evangelho, é como fosse a gente chamando Jesus para estar conosco, né, no nosso dia a dia, tudo tão corrido, ainda mais nesse momento de transição que nós estamos. Então, o momento do Evangelho no lar é um momento de calma, de equilíbrio, de paz, né, porque nós vamos ouvir Jesus, é Jesus falando para nós, né? E Emmanuel,
Olha, quando os ensinamentos do mestre vibram entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum, não é? Sacrifício aqui no sentido de sagrado ofício, né? Quando a gente traz o evangelho para a nossa casa, os desafios que nós temos no dia a dia, eles ficam mais leves, né? A gente se fortalece, lembrando que o nosso lar, o lar é o local mais sagrado que nós temos no planeta, né? Não tem igreja, não tem centro espírita, não tem templo que seja mais importante do lar, porque é no lar que Jesus reúne, né, espíritos afins, né, e espíritos inimigos, para que a gente recomece, né, toda a nossa história, toda a trajetória. Então, vamos ver o Evangelho no Lar, conceito. É uma reunião semanal da família, em dia e hora previamente estabelecidos, para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita e oração em conjunto. Quando a gente fala semanal, quer dizer, no mínimo. Joana de Ângeles, né, e André Luiz nos lembram que, no mínimo, uma vez por semana. O ideal seria todos os dias. Eu conheço pessoas que conseguem fazer todos os dias, né? E até por conta aí da pandemia, várias famílias começaram a fazer mais dias da semana e até todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana a gente parar em família, ou se a família não quiser, pelo menos, né, um membro da família fazendo, toda a família já é beneficiada. E aqui, ó, em dia e hora previamente estabelecidos, né, porque a gente não pode esquecer que a partir do momento que a gente começa a fazer o evangelho lá na nossa casa, uma equipe de espíritos vai ter o comprometimento de estar conosco em nosso lar, naquele dia, naquele horário. Então, é importante que a gente siga o mesmo dia, o mesmo horário, né, da semana, e quantas vezes a gente conseguir fazer, né? Então, tem pessoas que falam, uma vez por semana tá bom. Sim, uma vez que a gente consiga parar, né? Mas quem puder fazer mais, né? Quanto mais a gente fazer, melhor para nós, para nossa família, para o nosso lar. Finalidades do Evangelho no lar. Estudar o Evangelho, segundo o Espiritismo, de maneira programada, criando o hábito do estudo evangélico e da oração em família. Então, a gente tem a oportunidade, né, de estudar o Evangelho, segundo o Espiritismo, no Centro Espírita, né? Mas é importante a gente trazer esse hábito para a nossa casa, né? Para a nossa família. É o momento que a família vai reunir, né? Em torno ali dos ensinamentos de Jesus, e estimula a família a orar unida, né? Para que cada vez a família esteja mais fortalecida, né? E a gente dando exemplo aí para os nossos filhos, né, desde pequenos aí, em relação à importância da oração e da importância da oração em família. Higienizar espiritualmente o lar por meio de pensamentos e sentimentos elevados em momentos de prece, paz e união. A gente higienizar aí me lembra a gente, nós somos muito preocupados com a higienização do nosso lar, né, da higienização física, que ela é muito importante, ela está ligada à nossa saúde, mas essa higienização espiritual é tão importante quanto a higienização física, e arrisco dizer que é até mais importante, né? Porque durante a semana, durante os meses, nós temos dificuldades relativas ao mundo de prova e expiação, não é? E que nós podemos estar nos intoxicando, né, através de pensamentos, sentimentos desequilibrados, né, às vezes de desânimos, de tristezas, né? Então, o momento do Evangelho no Lar é o momento que os espíritos de luz vão higienizar o nosso lar, né? É um momento que a gente eleva o nosso padrão vibracional, auxiliando o trabalho deles também, e auxiliando eles a nos auxiliar, né? E também para fortalecer os laços da afinidade familiar. Quando, como eu falei, a família é uma reunião de espíritos, né? Espíritos afins, e espíritos também que têm ali várias questões, né, a resgatar entre si. Então, para fortalecer esses laços da família.
E a equipe participante do Evangelho no Lar, todas as pessoas integrantes do lar, incluindo as crianças e eventuais visitantes, né? Então, todos aqueles que quiserem, puderem participar, né, da família, aquelas famílias em que as pessoas não querem participar, uma pessoa que ela faça o Evangelho lá, como eu falei, já beneficia toda a família, né? Aqui falando, incluindo as crianças, sim, as crianças devem fazer parte do Evangelho no Lar. É claro que às vezes a gente vai adaptar um pouquinho, né, nosso Evangelho no Lar ali, para as crianças que estão ali, para os nossos filhos, de acordo com a idade deles, né, mas é importante que desde eu até brinco, né, desde o ventre, né, as crianças participem do Evangelho no Lar, e eventuais visitantes. Né, teve a pandemia aí, agora que aos poucos a gente está voltando, né, as nossas, a fazer visitas, né, a familiares e amigos, mas quando a gente for fazer o Evangelho no Lar, se vier alguma visita na nossa casa, a gente convidar a pessoa a participar também, né, tem pessoas que ficam com vergonha. Uma sugestão é que, né, uma parte da família faça o Evangelho, né, e alguém fique recebendo essa visita, mas o melhor, o ideal é que a gente chame a visita para participar, né, todas as vezes que eu tive aí esses imprevistos de receber uma visita na hora do Evangelho no lar, eu convidei e pessoas, né, de outras religiões que acharam interessante o Evangelho, né, então os participantes são os integrantes da família, né, e eventuais visitantes. Roteiro para a reunião, prece simples e espontânea. A gente fala tudo que vem do Espiritismo, tudo que vem de Jesus. Quanto mais simples, mais espontâneo, mais feito de coração, melhor, né? Então, a gente sempre começa com uma prece simples, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante começar desde o prefácio, lendo um item ou dois, né? Sempre em sequência. Interessante a gente, desde o prefácio, porque nós temos orientações ali, né, de Kardec, que nós vamos precisar, né, conforme a gente for lendo ali os capítulos, os itens, né? Comentários sobre o texto lido, deve ser um comentário breve, né, com a participação de todos, né, cada um pode ali fazer seus apontamentos, as suas observações, né, evidenciando o ensino moral aplicado às situações do dia a dia, porque o Evangelho é para o dia a dia, né, para os momentos de dúvidas, para os momentos de aflições, né, o Evangelho é para ser colocado em prática, né? A gente estuda para que aos pouquinhos a gente vai absorvendo, né? Mas é em prática que a gente vai a função do Evangelho para ele ser colocado em prática. E vibrações, né? Depois que a gente leu ali, a gente vai fazer vibrações pela fraternidade, paz, equilíbrio de toda a humanidade, né? Pela toda a nossa casa planetária, por todos os governantes e por aqueles que têm sob suas responsabilidades as crianças, os jovens, adultos, idosos, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, né? Pelo próprio lar, né? Que está sendo realizado o Evangelho, mentalizando a paz, harmonia e saúde para o corpo e para o espírito, né? Essa vibração é um momento muito emocionante, né? Que a gente vai pedindo e às vezes a gente vai até sensibilizando, né? Porque o Evangelho é no lar, é para a família, mas quando ele é feito com o coração, não só a nossa família que é beneficiada, mas a casa dos vizinhos, né, a nossa região e nosso planeta é beneficiado. Podemos fazer pedidos também, né? Pode-se pedir pelos parentes, amigos, por pessoas que não participam do ciclo de amizades, por toda a humanidade, né? Podemos fazer pedidos especiais, né? Aquelas pessoas que estão doentes, algum parente, algum amigo está doentado, a gente pode pedir especialmente por ele, né? E prece de encerramento, também simples, sincera e espontânea, agradecendo a Deus, a Jesus e os bons espíritos pela oportunidade que a gente teve de estar ali reunido em família, né? E quando a gente termina de fazer o Evangelho no lar,
A gente sente o ambiente da casa até mais leve, né? A gente sente mais tranquilo, a gente sente mais feliz. Várias pessoas nos relatam que quando faz o evangelho no lar, as crianças dormem melhor, né? Tem uma mãe em Poços de Caldas, né, relatando para mim que ela fazia o evangelho no lar com os 2 filhos pequenos, e ela reparou que nesses dias que ela fazia eram os dias que as crianças dormiam melhor. Então, ela começou a fazer toda noite, né? Então, virou hábito. Então, chegava mais ou menos no horário, as próprias crianças já iam, né, pegando os livrinhos delas para fazer o evangelho no lar. Né? Então, até as crianças sentiram os benefícios, né? E as recomendações, né? Escolher um ambiente da casa que melhor acomode a família e demais participantes da atividade, né? A gente fala que tem algumas orientações aí do Evangelho no Lar, mas cada família vai ter ali, né, a sua forma, né, de fazer o Evangelho no Lar. Aqui nós já falamos antes, né? Que seja no mínimo semanalmente, em hora previamente estabelecido, né? Colocar água para ser magnetizadas pelos benfeitores espirituais. Se tiver alguém que esteja adoentado, a gente pode até colocar uma água separada para aquela pessoa, né? Para que os espíritos possam colocar ali fluidos, né? Direcionado ali para aquela pessoa. Me lembrei também da apresentação no CONICE, sobre ecologia e espiritualidade, né, que foi até o Vladas que falou para nós, né, a gente também trazer os nossos pets, né, nossos bichinhos de estimação, para também participar do Evangelho no Lar, só que eu até pensei, né, quem tem pet aí já deve ter tido essa experiência, quando a gente reúne, né, a família reúne, automaticamente eles vêm juntos, né, e como diz São Francisco, né, tudo que vive é nosso próximo, né, então a gente trazer os pets, os animaizinhos também, e abster-se de manifestações mediúnicas, né, o Evangelho no Lar é uma reunião para a gente estudar o Evangelho, né, então, se algum familiar, né, tiver sentindo ali alguma manifestação mediúnica, que a gente chama ele pelo nome, né, que desperte a pessoa, né, que se for o caso, a pessoa pedir orientações na casa espírita que ela frequenta, né, de orientações sobre a mediunidade, ou, né, de repente até um curso mediúnico, né, mas evitar essas manifestações mediúnicas. Evitar suspender reuniões também por motivos de passeios, acontecimentos fúteis ou de visitas inesperadas, que deverão ser convidadas a participar. Isso aí é bem delicado, a gente usar com bom senso, porque a gente não pode esquecer que a espiritualidade tem ali um compromisso com a gente, né? Uma equipe vai ficar responsável para estar conosco, né, no dia do Evangelho no Lar. Então, suspender reuniões em último caso, né? Manter conversação edificante antes, durante e depois da reunião. Eu até brinco, né? Eu não sei, a gente não sabe quando os espíritos, né, estão ali já reunidos conosco para fazer o Evangelho no Lar. Então, a gente ficar, né, conversação edificantes, nobres, né, antes, durante e depois da reunião, para que a gente consiga manter ali no nosso lar por mais tempo, por mais horas, mais dias, né, mais semanas, quanto tempo a gente conseguir aquele ambiente equilibrado, tranquilo, que os espíritos, né, nos auxiliaram a fazer. Evitar ultrapassar o tempo de 1 hora para a realização da reunião, se houver crianças, reduzir o tempo. Como eu falei, cada família, né, vai ajustar ali conforme o perfil da família, né? Aqui não é tanto tempo, não é? Mas é a qualidade da reunião. Isso que é importante. O texto, aqui recomendações, o texto para leitura e reflexão poderá ser colhido nos livros do Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho em Casa, Jesus no Lar e outros, caracterizados pelo estudo moral cristã à luz da doutrina espírita, né? Então, a gente usa o Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, terminou, a gente pode voltar novamente com ele, ou nós temos essas opções aí, né, e temos outras opções também de livros para a gente fazer o Evangelho no Lar, e livros de mensagens também, né, como nós já falamos, convidar a participação das crianças é muito importante, eu sempre falo que é um capítulo à parte,
né, para que as crianças participem, que elas, né, a partir de alguma idade, elas se sintam responsáveis também pelo evangelho no lar, né, com canto, poesia, histórias, preces, comentários, conforme sua capacidade ou possibilidade, né, esquecer que o evangelho é da família, então, deixar que todos participem à sua forma, né, adolescentes, né, eu chamava o adolescente para participar também, para ler, aquele que gosta de tocar um instrumento, ele pode fazer, né, uma abertura ao violão. Então, já a nossa imaginação e nossa criatividade para trazer as crianças e os jovens para participar conosco também. E deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Você abre, por favor, aqui para nós. Gente, eu vou abrir aqui só para alguém quer voltar um pouquinho, se alguém quer comentar alguma coisa sobre o que foi falado, alguma sugestão, tá? É muito bem-vinda. Isso, Diego, pode ficar à vontade, pode falar. Só colocar, Gênio, que gostei pra caramba dessa ideia de quando ler o livrinho para as crianças no horário, já tem um horário normalmente que eles vão dormir, né? E pega um livrinho e já marca ali aquele dia Evangelho lá, excelente ideia, não tinha pensado nisso não. Minhas criancinhas já estão maiores, né? Mas vou recomendar pra caramba isso aí, porque o ideal, inclusive, né? Quando a gente coloca a criança, a gente tende a fazer mais rápido, né? Para que eles não fiquem meio agitados. Só que se eles já estão na idade que eles conseguem ler, aí é maravilha. Aí você coloca ele para ler e normalmente ele vai ler mais devagarinho, então não tem esse negócio de ficar andando rápido demais, né? Então é bem legal. Tem umas táticas, como você falou, que vai usando a criatividade e dá certinho para a gente já colocar as crianças para fazer o evangelho lá. E é importantíssimo colocar as crianças para fazer o evangelho lá, porque senão o adolescente não vai fazer. Quando o adolescente não vai fazer, tem que começar agora criança, senão vai ser trampo para o adolescente entrar nessa linha aí, né? Então, muito jóia. Obrigado. Verdade, Dardi. E assim, os relatos que mais emocionam a gente são os relatos que os pais trazem das crianças, sabe? Na nossa casa, uma vez, uma mãe falando que ela... Eu acho que vocês já ouviram falar essa história. Ela falou que ela e o marido foram subir no telhado para arrumar não sei o quê. E ficaram lá e esqueceram do evangelho no lar, né? E quando eles desceram, que já estava escuro, né? A filha fez o evangelho no lar. Ela fez sozinha, né? Então, para você, eu acho que ela tinha 9, 10 anos, né? Então, é muito interessante esses relatos, né? Então, trazer a criança, como você falou, essa questão do adolescente é muito delicado, né? O adolescente, geralmente, é difícil a gente, né, trazê-lo para o evangelho no lar, mas desde criança aí fica um pouco mais fácil, né? E a gente fica muito, muito feliz, né? E a gente tem vários livros agora, tá? Tem o Evangelho segundo o Espiritismo para as crianças, tem vários livros do Luiz Rivas, tá? Para crianças, né? Tem várias, e uma frase que a criança leia, ela já se sente participante, né? Do Evangelho. Obrigada pela sua colaboração. Noemi, querida, pode falar. Não, eu ia só complementar o que o Dardier falou, e você também falou. Enquanto criança, eles gostam, participam e fazem a prece. Vai crescendo, já não querem mais fazer prece. Então, vamos aproveitar enquanto eles querem, né? E colocar mesmo para ajudar no evangelho. É um grande desafio, viu? Adolescentes para nós é um grande desafio. Mas eu sempre falo, nossos filhos, eles têm uma mochilinha invisível, né? E enquanto eles estão com a gente vai colocando um monte de coisa na mochilinha. Eu comecei a fazer evangelho lá quando eu estava grávida da minha filha. Hoje ela é uma moça de 23 anos. E quando ela não está trabalhando, porque ela trabalha fora da cidade, é muito engraçado, porque ela faz visita, ela me visita no dia do meu evangelho, na hora do evangelho. Então é muito interessante que ela vem e já fica para o evangelho, né? E fugiu, viu? E na adolescência, como ela fugiu desse evangelho lá. E hoje, né? Então, mas né, a gente tem que
usar a criatividade, né? Com as crianças, com jovens, usar. Plantar sementinha enquanto é pequeno, né? Exatamente, né? E eu acredito que quando a gente faça com eles, mesmo que tenha aquele período, tá? Da adolescência e da juventude que eles não façam, eu acredito que tem grande chance deles fazerem com os filhos deles, né? Eu acredito. Alguém quer complementar, dar sugestão? Não tem importância. No final, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa sobre o Evangelho no Lar, é só entrar em contato. É só ficar à vontade. E lembrando, gente, que esse material eu vou deixar depois no grupo que nós estamos no WhatsApp, ok? Então, vamos lá. Então, podemos continuar? Então, nós vamos... Vou abrir. Não. Aqui. Ah, ok. Pensei que era na certinho. Aqui. Professor aí, Oi. Abre o slide. gente, tá do professor aí? Peraí. Oi, Gladas. O professor do lado? Oi. Nossa. Olha. Clica na Não é obsessor, é assessor. Agora você né, gente? entendeu? Espera um pouquinho. Aqui? Uhum. Ô, gente, vocês me desculpam, viu? Eu de tecnologia, nossa, é uma judiação. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar agora sobre a implantação do Evangelho no lar. Então, nós temos que pensar naquelas pessoas que frequentam a nossa casa, que trabalham, que sejam trabalhadores, que sejam frequentadores, que sejam assistidos da casa, pessoas que foram atendidas pelo atendimento fraterno e foi orientado a fazer evangelho no lar. Nós temos que pensar nesse grupo de pessoas que têm dificuldade para fazer o evangelho no lar. Às vezes a gente falando, né, para nós que já estamos acostumados, é algo para a gente super simples, mas nós temos que pensar naquela pessoa que às vezes está ouvindo a primeira vez falar do evangelho no lar, né, e a pessoa pode ter dificuldades. Então, interessante que a casa tenha esse trabalho de implantação do evangelho no lar. Por conta da pandemia, nós conseguimos implantar evangelho no lar na casa de várias pessoas através do Google Meet, né? Foi uma experiência nova, né? Mas como fosse presencial mesmo, né? Não senti que nós tivemos perda, não. E foi muito interessante esse trabalho, que inclusive a implantação do evangelho no lar, em casa de famílias em lares, né? De famílias não espíritas. Então, foi bem interessante. Então, objetivos: conhecer a atividade de implantação do evangelho no lar. Esse material vai ser sobre isso, tá? Então, conceito: atividade de apoio à implantação de reuniões do evangelho no lar. Finalidades: incentivar e colaborar na implantação do evangelho do lar junto aos frequentadores e trabalhadores do centro espírita. E, né, como eu só reforçar, não só frequentadores e trabalhadores, mas também aquelas pessoas que são simpatizantes do espiritismo ou que nos procuraram através do atendimento fraterno, né, e também aqueles que são assistidos da Casa Espírita, né, um grupo que a gente não pode deixar à parte. Então, todas as atividades da Casa Espírita também para os assistidos, né, que vêm da área de promoção social. Trabalho para todos nós, essas atividades para todos nós da Casa Espírita. Equipe participantes da implantação do Evangelho do Lar. Uma equipe devidamente preparada, formada por um coordenador e visitadores para prestar atendimento e colaboração na fase inicial. Quando a gente fala equipe, nós temos já tantas atividades, né, da Casa Espírita, tanto trabalho, e
poucos trabalhadores, né? Agora, com essa questão que nós estamos voltando ainda ao presencial, muitos trabalhadores não voltaram por vários motivos, né? Então, nós sempre falamos que é interessante que tenha pelo menos 2 pessoas, né, para irem juntas implantar o evangelho no lar, né? Jesus já orientava mesmo, né, que nós fôssemos de 2 em 2, né? E pessoas interessadas na implantação do evangelho no lar junto à sua família, né? Então, vão ser pessoas que vão pedir à casa espírita, né, que auxilie a implantar o evangelho né, nos lares, ou nós mesmos, perceber, a gente atender alguém no atendimento fraterno, ou perceber que a pessoa tem dificuldade, a gente falar que na nossa casa nós temos esse trabalho de implantação, né? Algumas casas têm, né, panfletinhos, tem o roteiro do Evangelho do Lar, né? Isso aqui auxilia bastante. Mas mesmo assim tem pessoas que ainda têm dificuldade. Então, é interessante que a gente possa ter aí uma equipe para implantar o Evangelho no lar das pessoas que têm dificuldades, tá? Vamos aí, executando a atividade. Então, reunião preparatória no Centro Espírita com a prece em conjunto e leitura evangélica. Vamos supor, eu e a Noemi, vamos implantar o Evangelho no lar, na casa de, né, para uma família. É interessante que a gente passe antes no Centro Espírita, que a gente faça a nossa prece, faça uma leitura, para a gente se harmonize naquele ambiente do lar, para que depois a gente vá né, à casa das pessoas para implantar o Evangelho no lar. É claro, gente, que isso é uma sugestão, tá? Eu poderia ir direto da minha casa, e a Noemi também, direto da casa dela, mas ir à casa espírita, eu já passei, já fiz esse teste, e a casa espírita primeiro, a gente se harmonizar, lembrando que o centro espírita, ele tem toda uma proteção, né? A gente se preparar, porque nós vamos fazer uma atividade fora da casa espírita, né? Nós tivemos o convite para ir na casa da família, né? Ou nós nos oferecemos, mas nós não sabemos como que vai estar ali as questões espirituais ali, daquele lar, daquela família, né? Então, é uma sugestão, e que eu acho uma sugestão muito importante. Sempre que possível, a gente ir à casa espírita, e de lá, a gente ir à casa onde vai ser implantado o Evangelho no lar, tá? Visitar os lares, né, que solicitam atendimento, realizando o Evangelho no lar, conforme o roteiro recomendado. Após o término dos atendimentos, a atividade será finalizada com uma prece de encerramento, podendo o coordenador indicar alguém do grupo para fazer, né? Então, nós já vimos ali, né, antes, relembramos, né, como é que é o Evangelho no lar. Então, o roteiro é aquele mesmo, porque nós vamos ensinar a família ou a pessoa como ela vai fazer na casa dela, né? E novamente, é uma sugestão, e se puder voltar à casa espírita, né, para ali fazer um agradecimento, né, a espiritualidade superior, também é interessante, tá? Mas passar antes na casa espírita, por experiência própria, dá toda uma diferença. Recomendações, né, esclarecer o caráter e espírito do trabalho ao que solicitarem as visitas, né, igual a pessoa, eu quero que faça evangelho no lar, né, eu quero que implante na minha casa, mas a gente esclarecer, né, e pedir para que a pessoa fale para as outras pessoas também na casa, né, que vai, né, uma equipe, né, de espíritos lá para ajudar a implantar. É interessante avisar as outras pessoas, né, do lar, da família. Realizar a visitação semanalmente ou quinzenalmente, porém sempre em dia e em hora fixos, né? Essa questão de dia e hora fixos vai ser agendado, né? Vai ter um acordo ali
entre a pessoa que pediu que seja implantado no lar dela e a equipe da casa espírita, né? Demorar-se nos lares visitados apenas o tempo necessário não é uma visita social, né? É uma visita fraterna de implantação do evangelho, então nós vamos ficar ali naquele lar somente o tempo para implantar o evangelho. Evitar ultrapassar o tempo de 1 hora para a realização da reunião. Se houver crianças, reduzir o tempo, né? Então, que a gente, só para relembrar, não é o tempo do evangelho, né? Mas a qualidade, a seriedade, e a gente está receptivo ali, né? Naquela reunião. E é isso que nós vamos passar para a família também. Recomendações: evitar lanches que caracterizem uma obrigação para o visitado. Né? Nós devemos agradecer, mas é interessante que a gente não aceite, para ficar bem definido, né? Que tipo de visitas nós estamos fazendo, né? Evitar durante a visita manifestações mediúnicas, como nós falamos, o evangelho no lar não é para manifestações mediúnicas, né, mesmo que aquele trabalhador da casa espírita esteja ali implantando o evangelho no lar e vem naquela vontade de passar isso aí pode acontecer, a gente sabe, né, a gente ter essa disciplina, né, manifestações mediúnicas, só, né, na casa espírita, na reunião mediúnica, com pessoas que foram capacitadas para isso, né. Levar livros adequados à tarefa, né? Então, nós vamos levar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando for família de outros segmentos religiosos, nós vamos usar a Bíblia, né, da família, a gente abre ali no Novo Testamento. Eu trabalhei numa casa espírita que nós doávamos, né, livros do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai levar os nossos livros e fazer ali né, se não for uma família de espíritas, usar o Evangelho, a Bíblia da família. Convidar a família visitada a participar das atividades que o Centro Espírita realiza. Explanação do Evangelho, uso da doutrina espírita, evangelização espírita da infância e da juventude, estudo sistematizado e outros, né? Então, convidar a família, falar das atividades que nós temos na casa em que a gente trabalha. Hoje a maioria das casas, né, ou tem sites, ou tem canal no YouTube. Então, para que as pessoas participem, continuem participando da casa espírita, né? Se for de outros segmentos religiosos, a gente deixa, né, aberta ali o convite. E eu via alguma coisa aqui, eu acho que eu falei tudo. Tá, alguma coisa está faltando, mas daqui a pouco eu lembro. Manter a visitação até que a família se sinta segura para realizar a reunião. Então, a experiência que nós temos, gente, geralmente não passa de um mês, não. Né? A gente vai 1, 2 vezes, né? Como a gente ensina para as pessoas ali, né? Que é tão simples, né? E então, poucas semanas, né? As famílias já conseguem fazer sozinhas, né? Não permite a distribuição de doações materiais nessa tarefa, né? Às vezes as pessoas, elas querem nos agradar, elas ficam muito alegres, felizes e gratas, né? Com a implantação do evangelho, elas querem fazer doações. Podemos receber, né, a casa espírita pode receber, mas que não fique vinculado à implantação do evangelho com trocas, para não ficar parecendo pagamento, né? Então, a gente orienta a pessoa que procure a casa espírita, né, que aí ela pode fazer as doações são bem-vindas, né, mas que a gente sempre desvincule, tá, qualquer tipo de pagamento à implantação do evangelho no lar.
incentivar e divulgar a realização do Evangelho no lar por meio de folhetos, espaços radiofônicos, revistas, jornais, internets e outros meios de comunicação, evidenciando os benefícios dessa reunião familiar, né? Então, sempre que puder, a gente divulgar, né? Nós já fomos convidados na rádio do programa Espírita, né, de Santa Rita, né, falar do Evangelho no lar. Algumas outras casas, né, já nos convidaram pelo YouTube para a gente falar. Então, onde a gente for, a gente pode divulgar o Evangelho no lar também para amigos, para conhecidos, né, ensinar né, falar para eles da importância deles reunirem, né, a família para fazer a oração, como eu falei, com a Bíblia que eles tiverem, né, e a gente sempre divulgar o Evangelho no lar. Aqui, olha, Apocalipse, Mateus e Hebreus, olha aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei e cearei com ele, e ele comigo. E estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Nossa, como isso na calma, né, do coração. E nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, olha só, nessa imagem tem uma porta, né, mas a porta ela não tem maçaneta fora, né? A maçaneta é por dentro. Então, somos nós que abrimos a porta da nossa casa, ensinamos as outras pessoas a abrirem a porta da casa delas, para que Jesus entre, né, através do Evangelho no lar. Fazer o Evangelho no lar é trazer o Cristo, seus ensinamentos, sua palavra, para que nos fortaleça o nosso lar e fortaleça o lar dos nossos companheiros também, né? Então, gente, alguém quer comentar alguma coisa sobre a implantação? O que vocês concordam ou não sobre essa questão? Nossa, Jane, vai ter que ir lá no centro e depois fazer a implantação, né? O que vocês acham disso? Da importância de implantar o Evangelho no lar? Nesse momento que nós estamos, né, momento de transição, todo momento de transição é momento de muita aflição, muito desespero, muitas dúvidas, né, implantar o Evangelho no lar e a gente ensinar para outras pessoas, né, como abrir a porta do lar de Jesus. O Evangelho no lar, eu acho tão importante que até no meu consultório, para os meus pacientes, eu ensino a fazer o Evangelho no lar. Dadier, querido, pode falar? Algo muito importante, quando a gente estava falando dos adolescentes, né, e que tem aquela transição, como você falou, que está lá fazendo e eles param de fazer, mas na sacolinha eles vão levando lá aquela carga e depois voltam a fazer, né. Da mesma forma, né, esse início essa proposta de plantação do Evangelho no lar, ela tem que ser regada, né, de resiliência, ela tem que ser regada de paciência e tem que começar e não parar. Que seja, né, faça realmente o plano de início, né, mas já põe na cabeça, não vou parar, aconteça o que acontecer. Choveu, fez sol, foi um só, gente, não pare, tá? Lembremos do mundo espiritual, que a gente vai fazer presencial, mas tem o mundo espiritual também que está ali nos ajudando sempre, né? O negócio é não parar, persistência. Valeu. O Dadier, gostei como um mantra, né? Não pode parar, não pode parar. Quase isso. É interessante você falar que é verdade. O grande desafio do Evangelho no lar não é começar o Evangelho no lar, mas é manter. Né? Teve uma vez, eu não me lembro, já aconteceu quando meus meninos eram pequenos, algumas vezes, nossa, nós vamos mudar o Evangelho no lar, porque tal dia está tendo, né, muita agitação, ou tal dia está aparecendo muito compromisso, e aí a gente mudava o Evangelho no lar do dia. E aí o que acontecia? Aí aquele dia, mas começava a acontecer um monte de coisa naquele dia, né? Então, o grande desafio nosso é esse mesmo, eu começar o Evangelho no lar. E quando a gente vai implantar o Evangelho no lar, a gente falar isso para as pessoas,
né? Então, eu falei, né? Aquele dia é um compromisso que a gente vai ter com Jesus, né? Jesus vai estar ali, a gente até fala para a pessoa, Jesus vai estar ali, né? Aquela hora, né? Para participar do Evangelho também. Muito bem lembrado. Carlos Alberto, pode falar, meu bem. Boa tarde a todos. E só para compartilhar a experiência que nós temos com o Evangelho no Lar aqui em casa, já tem 4 anos, basicamente, que nós fazemos juntos. Eu, a Regiane e o Lucas, que é filho da Regiane, que hoje está com 15 anos. No começo, com 11 anos, nós dávamos uma atividade para ele que era fazer a leitura de uma pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta e resposta. Depois a gente conversava um pouquinho sobre isso, depois do Evangelho, enfim. Hoje ele já faz isso com naturalidade, né? Isso mais uma outra leitura, e no começo não fazia nem abertura nem encerramento. Hoje a gente pede normalmente para fazer o encerramento, algumas vezes. O encerramento dele está assim, cada vez melhor, cada vez mais consistente, mais bonito, mais... nossa, realmente vai impressionando a gente como o crescimento que ele está tendo como espírito e como espírita também. Muito legal, Carlos. Muito obrigada pela sua fala. E eu já reparei isso, e a gente fica muito emocionado, né, Carlos? Né, até pela sua voz aí, pelo seu relato, a gente fica muito emocionado, né? Porque eles vão amadurecendo e o conteúdo que eles têm, né? Muitas vezes a gente nem sabe que eles têm aquele conteúdo todo, né? E como é que se fala? E a gente dá essa oportunidade para eles, né? Então, muito legal. Obrigada, Certamente, viu? conteúdo que trazendo já de outras existências, né, que vai aflorando, né, pouquinho a pouquinho, não vem tudo de uma vez, mas aos poucos uma coisa ou outra vai aparecendo, é muito interessante. E a gente fica muito feliz, né? Quando Com certeza. Né, a gente emociona, fala assim, nossa, coisa, né? Nossa, obrigada, viu? Noemi, querida. Só uma observação. Nós que já temos o hábito de fazer o Evangelho no Lar, a época, às vezes, que acontece da gente esquecer, chega no dia, passou, quando você lembra, parece que voou. Então, o importante, quando está iniciando, lembrar a família de colocar um lembrete em algum lugar, pôr o celular para despertar, para não esquecer, porque ainda não tem o hábito, né? Se a gente que tem o hábito, às vezes, conforme a gente passa, né, já aconteceu, não é sempre, não, né, mas não, é importante essa observação para até habituar, né? Bem lembrado, Noemi. Alba, Albinha. Oi, gente. Estava lembrando aí de situações, né? Na pandemia, até a Ana Lúcia, ela participa com a gente, eu comecei a fazer o Evangelho no Lar. Em casa a gente faz quase todo dia, não todo dia, e infelizmente não dá tempo. E aí eu comecei a fazer umas primas, né, que moram em outros estados, uma no Mato Grosso e 2 lá na Paraíba. Uma é mais ou menos espírita, né? E 2 são católicas. Aí a gente mandou um livro de mensagem para cada uma, o Evangelho segundo o Espiritismo, e elas participam, né? O interessante é que uma delas, ela disse que um dia não estava se sentindo bem, e do nada, entre aspas, né, a gente sabe, apareceu uma palestra para ela no Instagram. Eu não sei de onde veio aquela palestra, eu sei que eu fui assistir e tinha tudo a ver com o que eu estava passando naquele momento, né? E aí eu falei, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ó, aquele livrinho de mensagem não é só para o horário do Evangelho, não. Todo dia, toda situação, você vai lendo aquele livrinho, vai fazendo uma prece, e ela está pegando esse hábito, né? Ela está lendo o livro todos os dias, e é algo que vai, assim, dimensionando, né? Vai abrindo mais portas, né, para essas pessoas. Não necessariamente precisa ser espírita, né? E uma outra, e a amiga minha lá do trabalho, né, a gente fez um evangelho na casa dela, um dia, quando a gente foi eu e a Eliane, a gente não passou no NEFA antes, né, mas aí a gente foi, e aí eu perguntei, você tem o Novo Testamento, Lúcia? Eu não sei o que é isso, né, eu não sei o que é isso.
E aí eu peguei a Bíblia, né? A gente mostrou para ela, tal, né? E aí fizemos o evangelho, eu falei para ela, faz toda semana, tal, tal. Aí, um tempo atrás, aconteceu uma situação lá dela com o marido, e aí ela teve tanta raiva e queimou fritadeira elétrica, quebrou um negócio na moto, e foi um prejuízo danado, né? E a gente rindo dela, liga, Lúcia, você está fazendo o evangelho do lado toda semana, como eu sugeri a você? Ela falou, tô meio que não tô. Só que aí depois disso foi até interessante, e ela falou e resolveu comprar só o Novo Testamento. Foi lá na loja, na livraria, comprou o Novo Testamento, né? Está fazendo o Evangelho agora, usando exatamente o Evangelho de Jesus, é o que a gente mais sugere. Né? Então, a gente vê que de pouquinho em pouquinho as coisas vão tomando outra dimensão, né? Vai abrindo aí essa porta, essa luz de Jesus vai brilhando em outros pontos também, né? Era isso. Bem, Alba, é isso aí que você falou, essa questão da pandemia e essa questão nossa, né? Quantas famílias, né, morando né, longe, conseguiram fazer o evangelho juntas, né? Então, foi muito interessante. Então, o evangelho no lar, e a gente só podia ficar no lar, né? Pelo menos naqueles momentos mais críticos. Então, como que foi importante o evangelho no lar, né? E quando a gente faz, eu acredito que todos vocês aí já tiveram essa experiência, a gente acaba de fazer, às vezes é um dia que a gente está cansado, é um dia que a gente teve um monte de problema, um dia que a gente não está bem, não está legal, mas depois que a gente termina o evangelho, a gente até respira mais aliviado, né? O ambiente da casa fica melhor até para respirar, né? Os semblantes ficam até mais relaxados, a gente dorme melhor. Então, é instantâneo, né? É automático, né? Onde a gente imaginar, Jeane, a gente ia poder reunir a família para uma prece, para uma leitura do Evangelho, né? Morando todo mundo longe. Né? A tecnologia tem seus pontos muito positivos, né? Esse é um deles. Né? E aí você falou, né, que não passaram no centro. Então, é uma sugestão, tá? E é uma sugestão válida, principalmente no retorno, quando você falou do retorno, e pensando, né? Porque às vezes a gente vai naquele lá, às vezes tem uma companhia ali e vem junto conosco, e a gente ainda tem o centro, ela decide ficar por lá, né? Então, depois que você falou, imagina, eu digo, olha a importância, tanto do antes quanto do depois. Né? Então, é isso aí. Vamos. Vânia, pode falar? Obrigada. Eu só me lembrei o seguinte, eu com o Cláudio, quando os nossos filhos eram adolescentes, inclusive quando ele se encarnou, o meu mais novo estava com 14 anos. Mas a gente conseguiu, além de fazer o evangelho no lar, depois tinha o estudo no lar também. Então, a gente estudava as obras de André Luiz. E a gente chegou até a quarta obra, sabe? Quando ele desencarnou, daí eles começaram a estudar fora, né? A minha filha foi para Brasília, daí desencontrou todo mundo, né? Mas depois, hoje, né? Estão os dois casados e eu faço o evangelho no lar sozinha. Às vezes as pessoas pensam assim, mas o evangelho no lar é para fazer com a família, né? Para eu fazer sozinho não tem graça, né? Como não tem? Porque nós temos a família espiritual, né? Que está conosco, aqueles espíritos que muitas vezes são trazidos para o nosso lar para participar também desse momento de evangelho. E como a gente se sente bem, e a gente não se sente, se você tiver uma sensibilidade, você sente que você não está sozinha mesmo, sabe? E é muito gostoso, a gente se sente abraçada pela espiritualidade, sabe? É muito bom mesmo. É só essa coisa que eu gostaria de colocar, né? É verdade, né? Você ensinou seus filhos, né? Esse hábito, e a gente leva para o resto da vida, né? Mesmo que tenha períodos, né? Que os filhos não queiram fazer, a gente leva, eles levam para o resto da vida. E o importante é que a gente, como pais, né, Vânia, a gente tenha ensinado isso para eles, né? Passado isso para eles. Isso é um dever nosso. Se eles vão fazer ou não, mas o nosso dever, né? Como pais.
Eu acho que isso favorece para que eles possam até envolver as pessoas, porque vai se unir a outras famílias, com outros conceitos, com outros credos, né, religiosos. Então, eu sei que a minha filha, ela não faz porque o marido não é espírita e ele não participa. Ela falou assim, eu faço só o estudo do evangelho no meu quarto, mas não com a família, né? Mas o meu filho faz com a esposa dele, no mesmo horário que eu faço, né? A gente faz, inclusive, uma irradiação entre os membros da família, então isso ajuda bastante, né? Uhum. E aí você falou, Vânia, eu me lembrei, você falou de André Luiz, né? Em vários livros de André Luiz tem essa questão da proteção da família, né? Eu não vou me lembrar, se não me engano, no terceiro livro tem a família da Dona Isabel. Dona Isabel é uma viúva, ela tem, se não me engano, acho que são 3 filhos, né? 3 ou 4 filhos, e todos os dias, 18 horas, ela reunia os filhos para abrir, né, a Bíblia e rezar, e então em volta a casa dela virou um posto de socorro, né? Então os espíritos que vinham trabalhar aqui na costa terrestre, inclusive André Luiz veio, eles ficavam hospedados na casa dela. Então, olha a gente fazer evangelho lá na nossa casa, e a nossa casa é um posto de socorro. Bonito, né? A porta da casa dela, inclusive, tinha miliciano, né? Eu não estou ouvindo. Só um pouquinho. A porta da casa dela, inclusive, tinha milicianos, né, que protegiam a casa e que não permitiam a entrada de espíritos infelizes, né? Isso, exatamente. E, inclusive, tem uma hora que tem, né, uma chuva, uma tempestade, vários espíritos, né, que estavam ali vagando, até tentaram entrar na casa dela, mas tinha proteção, eles não conseguiam entrar, né? Então, a importância aí do evangelho, né? Obrigada, Vânia. Dadier, pode falar, meu bem? Não sei como é que tá o horário aí, Jane. Dá para falar mais um pouquinho? Pode falar? Oi, querido. Não sei se o horário está apertado, dá para falar mais um pouquinho? São 5h03, pode. Agora só tem mais uma atividade. Pode falar sim. Perfeito. Pegando isso que a Vânia falou, e muito importante a gente lembrar o seguinte, a gente está falando de evangelho no lar, e ela falou do tempo que ficou fazendo sozinha, né, e que na realidade não é sozinha, e daí vocês ainda falaram da casa de apoio. Então, sim, muitas vezes o evangelho no lar, na nossa casa, a gente fazendo aqui, a gente está servindo de apoio a muitos espíritos, certo? Inclusive, gente, espíritos obsessores, tá? A gente tem que pensar que tudo que a gente está aprendendo, queira ou não queira, se eles estão coladinhos em nós, eles também estão aprendendo, tá? Então, eles não nos deixam fácil, não, e até bom isso, porque enquanto eles não nos deixam, eles estão aprendendo conosco, certo? Então, tudo que a gente lê no Evangelho lá, automaticamente eles estão naquela vibração lá, então eles estão trabalhando com a gente lá, querendo ou não. Então, se tem uma forma, né, que a gente fala de, até usa a palavra assim, uns falam assim, tem uma forma de espantar o obsessor e fazer evangelho no lar, mas não, tem uma forma de ajudar o obsessor fazer evangelho no lar, tá? Porque é um trabalho lindo, é uma harmonização do ambiente em si que você faz também, não somente da pessoa em si. Então, muito importante, inclusive aproveitando o que a Vânia falou, né, quando há desencarne, né, na família, muitos desencarnados, eles não aceitam aquela situação ou não conseguem compreender aquela situação. E muitas vezes o evangelho no lar é uma ferramenta principal, tá? Para que naquele momento se abra ali a compreensão do espírito e ele assim se conecte mais a Jesus, certo? E compreenda a real situação, enxergue a real situação que está acontecendo, que ele já desencarnou isso aqui. Então, tem benefícios mil se a gente for falar aqui. O evangelho no lar para o mundo espiritual, não para a gente especificamente, como muitos pensam, né? É isso aí. Isso aí, Dante. O evangelho no lar, ele educa encarnados e desencarnados, né? Isso aí. Isso mesmo, Jane. Perfeito. Agora, nós vamos ver a última... Deixa eu só... Jane, a Vânia está com a mão levantada, não sei se ela levantou de novo ou... eu não vi. Você quer falar, Vânia? Pode ficar à vontade. Acho que ela não tinha tirado. Ok.
Então, agora nós vamos falar da última, aqui, como vocês veem, né? Nós já falamos de todas essas atividades, agora nós vamos falar da última, tá? Que é a visita aos lares, presídios e outros, né? Esses outros orfanatos, hospitais, né? Então, nós temos que estar mais atentos ainda, né? Quer dizer, nós vamos estar fora da casa espírita, vamos estar em instituições, né? Particulares ou públicas, então nós temos que estar mais atentos, mais vigilantes, mais preparados ainda. Objetivos aí dessa atividade, né? Visitar os lares, asilos, hospitais, presídios, demais. Olha aqui, Mateus, né? Para a gente relembrar. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede, destes-me de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estive na prisão e fostes me ver. Em resposta, o rei lhe dirá: em verdade vos digo que na medida que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então, toda vez que a gente vai auxiliar o outro, levar o evangelho ao outro, levar consolo, é a Jesus que nós estamos fazendo. E é a nós mesmos que nós estamos fazendo. Né? A caridade, conceito dessa atividade é o ato ou efeito, visita, né? É o ato ou efeito de visitar, de ver alguém por dever, afeição, interesse ou caridade. Finalidades dessa atividade: levar lenitivo a enfermos que se encontram com dificuldade de locomoção, aos acamados e aos necessitados da terapia do Evangelho. Colaborar com a família que deseja implantar o Evangelho no lar. Levar conforto espiritual, esclarecimento da doutrina aos presos, drogados e outros. Então, olha que trabalho bonito, gente. Nem todos podem ir à casa espírita por questões de impedimento, né, físicos, morais, mentais, emocionais, mentais, psicológicos. Então, nós vamos sair da casa espírita e oferecer o alimento do Evangelho, né, o alimento da resignação, da paz. É um trabalho muito bonito. E como a implantação do Evangelho no lar, ou qualquer outra atividade que a gente vai fazer fora da casa espírita, nós precisamos de uma equipe devidamente preparada, formada por um coordenador e visitadores devidamente treinados para a tarefa. Só relembrando aquela questão que eu falei, né, da questão dos trabalhadores. Nós temos muitos trabalhos na casa espíritas e poucos trabalhadores. Mas uma vez eu ouvi um jovem falando: olha, nós temos os trabalhadores que nós temos de ter. Né? Então, mas interessante que seja no mínimo 2 pessoas, né? Interessante a gente ir de 2 em 2, né? Um apoia o outro espiritualmente. Às vezes uma pessoa vai estar mais equilibrada, mais receptiva também para receber da espiritualidade superior orientações ali para o trabalho, né? E devidamente treinados para a tarefa. Né? Nós vamos ver aqui questões bem interessantes que parecem que não precisa ser falado, mas é interessante sim, né? Para ser reforçado, para a gente lembrar. Executando a atividade. Então, primeira coisa, reunião, dentro do possível, né? Reunião preparatória no centro espírita, realizando a prece em conjunto e leitura evangélica, né? Igual eu falei, nós vamos estar fora da casa espírita, nós vamos estar em outro ambiente, né? Então, a gente tem que estarmos preparados, presídios, asilos, são lugares que têm
às vezes por conta, né, do pensamento das pessoas que estão ali, tem uma questão vibratória muito baixa, né? Às vezes de revolta, de doença, de medo. Então, nós temos que estar muito bem preparados, né? A gente tem que... Então, interessante, antes passar na casa espírita, né? Manter a sintonia elevada durante todo o trajeto, né? Seja de carro ou seja a pé, evitar reclamações, lamentações, piadas, assuntos polêmicos e desnecessários, a fim de manter a harmonia e a boa vibração mental. Né? Então, a importância da vigilância, né? E Jesus ouvindo, olha, Mateus, e Jesus ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo seguiu a pé desde a cidade. Então, a gente não pode esquecer que o tempo todo, como diz Paulo de Tarso, né, nós temos uma nuvem de testemunhas conosco, né? Então, quando a gente for fazer essas visitas, a gente ir preparado e sempre com a vibração mental alta, boa. Humildade, respeito a adentrar o local da visita. Seja o lar mais suntuoso, mais chique, seja o lar mais simples, seja debaixo de uma ponte, que a gente vai fazer uma visita, que a gente vai fazer uma oração, implantação do Evangelho no lar. Humildade, respeito, caridade, né? E aqui... Olha, André Luiz, ó, sabemos que o mérito vem de Deus, vou preparar-vos o lugar. Quando aplicar passes e demais métodos da terapêutica espiritual, fugir à indagação sobre resultados e jamais temer a exaustão das forças magnéticas. O bem ajuda sem perguntar, né? Então, a questão do respeito, né? E a gente não esquecer que o trabalho é do Cristo, é de Jesus. Nós somos apenas canal. Quem faz todo o trabalho é a espiritualidade superior. Bem que a gente vê nos livros de André Luiz, ele nos traz, né, para a gente ter uma noção de como são os bastidores, mas a gente não tem ideia, quando a gente vai fazer uma visita no asilo, no presídio, a gente não sabe, né, todo o trabalho que a espiritualidade superior teve de intuir alguém de nos procurar na casa espírita para que a gente faça aquela visita, da espiritualidade superior e também preparar ali aquele local que a gente vai estar, toda a proteção que nós vamos ter naquele momento. Então, de todo esse trabalho, a menor porcentagem é nossa. Todo o trabalho, todo o mérito da espiritualidade superior é de Jesus, né? Executar a leitura do texto selecionado por ocasião e fazer a prece inicial. Comentar a leitura, sempre dando foco no contexto da visita, dentro do tempo estipulado. Realizar a prece final e encerrar a visita, né? Então, seja em hospitais, em algumas instituições, nós vamos fazer a visita conforme orientações e diretrizes ali daquele local, né? Hospital, asilo, tem os dias certos, né, da visita, os horários, né? Então, nós vamos respeitar isso, né? Quando é uma visita ao lar, nós vamos também conversar, né, com as famílias, com a pessoa que pediu a nossa ida, e vamos ver, né, vamos agendar melhor dia, melhor horário, né, para todos, para nós que vamos fazer essa visita, e para a família que vai nos receber, né? E, como a gente sempre fala, simplicidade, humildade e amor, né? Então, quanto mais simples, com mais amor e mais respeito a gente fizer essa visita, mais frutos ela vai dar, mais frutos as pessoas vão estar confiantes no nosso trabalho, vão estar mais receptivas a ouvir, né, a leitura que a gente vai fazer, o evangelho que a gente vai ler, né, o passe que a gente vai aplicar, né? Então, nós é que temos que fazer esse papel de deixar a pessoa, né, o doente, a pessoa, à vontade, para que ela fique receptiva, né? E aqui, ó, em Jó, Pai Santo, João, Pai Santo, guarda teu nome, aqueles que me deste, para que seja um.
assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado 63 aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que a escritura se cumprisse, né? Então, nós vamos, quando a gente chega em um local, nós estamos representando Jesus, nós estamos representando a nossa casa espírita, por isso a seriedade, né, nesses trabalhos. Seriedade, comprometimento, preparação. São imprescindíveis a ciência e a autorização do paciente para que o atendimento seja realizado, exceto em casos de pessoas que se encontram impossibilitadas de tomar decisões próprias, né? Às vezes a pessoa no centro fala, ai, por favor, vai em tal hospital, e aplica em passe, né, no meu parente, na minha parente. Então, a gente tem que perguntar se o paciente, se ele está ciente da nossa ida, se ele aceita, né, é importante falar que nós somos espíritas, né, às vezes a pessoa de outro segmento religioso não vai, né, não vai querer receber um passe de um espírita. Então, nós temos que saber, né, se a pessoa está sabendo, né, da nossa ida. Então, isso é muito importante, né, para que não aconteça situações, né, desagradáveis. E se acontecer alguma situação desagradável, gente, o que pode acontecer, nós vamos agir como verdadeiros cristãos, né, nós vamos, né, usar de caridade, aceitar a situação e pronto, simplesmente se retirar. Né? O atendimento em lares, hospitais, tem por objetivo uma terapêutica complementar iniciada na casa espírita. Várias pessoas que nós vamos atender nos lares, nos hospitais, ou são frequentadores da casa, ou já frequentaram, ou no momento estão impossibilitados, né, de alguma forma, ir à casa espírita. Então, logo depois que a pessoa tiver né, em melhores condições, né, a gente convidá-la, né, a voltar à casa espírita, né, para que ela volte a receber o passe, se ela estiver necessitando, uma casa espírita, porque ela vai estar naquele ambiente, né, espírita, que a gente sabe que é um ambiente todo preparado, né, só da gente estar ali sentado no nosso centro espírita, ouvindo uma palestra, participando de um estudo, a gente já está sendo beneficiado, né, daqueles fluidos salutares, né? Então, é interessante depois a gente convidar a pessoa a retornar, né? Fazer, continuar, voltar para a casa espírita. A meta do trabalho cristão será sempre levar ao visitado palavras de bom ânimo, de confiança e de fé, extraídas do Evangelho do Senhor, além dos recursos da prece e do passe. A tarefa de visita é um trabalho feito essencialmente em equipe. Deve-se evitar fazer a visita sozinho. Já falamos, né, o porquê, em último caso, né, alguém está precisando muito e não tem outras pessoas da casa espírita, só tenho eu, a gente vai, se prepara, mas é interessante que a gente vá, né, sempre em dupla. Atentar para o contexto do local, músicas, piadas, barulho, iluminação, né? Então, dependendo da situação, na hora que a gente for ela fazer visita, na hora que for aplicar o passe, né? A gente pedir com educação, né? Nossa, pode abaixar um pouquinho a televisão, né? Não esquecendo, né? Respeitando ali o ambiente das pessoas, mas a gente está atento a esse contexto, para que a pessoa esteja, né, a pessoa que está sendo atendida, ela facilite para que ela esteja mais receptiva, né, ou a receber o passe, ou a ouvir o evangelho, ou a ouvir a prece, né. A tarefa tem acompanhamento de uma equipe espiritual, como nós falamos, né, com compromissos e afazeres, não é uma visita social, então a gente chegar na casa da pessoa e perder a hora, né, não, então a gente estipula mais ou menos, né, pode ter imprevisto, a gente chega, às vezes tem que esperar um pouquinho, né, mas a gente não esquecer que a espiritualidade também tem os seus compromissos, né, o tempo de uma visita no lar varia de 20 a 40 minutos, vai depender, né, da situação, o quanto as pessoas vão estar receptivas, e como eu falei,
né, as outras duas atividades, é sempre a qualidade, e não só o tempo. Às vezes pode ser pouco tempo, vamos supor, às vezes uma reunião de 10, 15 minutos ali, e a pessoa está receptiva, e auxiliar a pessoa, né? Então, a gente ficar atenta também para não ficar cansativo para a pessoa que a gente está visitando, o local que a gente está, e parece um detalhe, mas é importante. Deve-se evitar fugir do tema central da leitura, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e saiu lá Bem-aventurados aflitos, né? Então a gente lê um pedacinho e comenta dentro ali do que saiu, né? Mas aqui, ó, sem ser moralista, proibindo ou acusando, quando a gente vai ler, né, uma mensagem espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não pode esquecer que aquela mensagem é para todos nós, não é só para a família que a gente está implantando o Evangelho lá, não é só ali para o presidiário, ou para o doente, né, ou para a pessoa que está acamada, é para todos nós, é para nós também, né, é desestimular, né, aquelas frases, nossa, é muito difícil, nossa, mas a gente veio semana passada, o senhor estava melhor, parece que agora o senhor piorou, então a gente tá atento a isso, tomar muito cuidado, né, bocejar durante a leitura, né, que pode sugerir cansaço ou indiferença, né, como eu falei, são detalhes aí que a gente tem que estar atentos, né. Evitar discutir, debater, tomar partido, criando clima de tensão. Quando a primeira coisa, né, que a gente tem que colocar no nosso coração, o trabalho é do Cristo, eu estou fazendo esse trabalho para Jesus, né? Então, nada de dar opiniões particulares, dar palpites, né? É sempre focado ali na mensagem que eu estou lendo, né, na mensagem que nós estamos vendo aqui do Evangelho, nada particular, né? Ali nós somos só canal para a espiritualidade superior. Falar não concordo, a expressão poderá ser recebida de forma agressiva de um ou de outro quando houver desacordo, né? Já aconteceu da gente plantar Evangelho no lar, em pessoas de outros segmentos religiosos, né? E, como é que se fala? Às vezes tem ali uma situação meio delicada, né? Então, nós vamos, é claro, nós vamos falar, né? O que está falando ali, Evangelho segundo o Espiritismo, ou o que está falando ali o Novo Testamento, mas a gente evitar essas questões que fiquem tensas, né? Por isso a importância da vigilância, quando a gente vai fazer essas visitas fora da casa espírita, às vezes desencarnados, né, que estão ali, de alguma forma, perturbando o lar, perturbando ali aquela pessoa, pode de alguma forma querer perturbar o nosso trabalho, então, muito importante a vigilância. Olha, aqui também evitar de fazer afirmações inverossímeis, né, tipo aqui, ó, você está me ouvindo, sei que está de tom surdo, ou uma pessoa com dificuldades mentais, né? É muito interessante que quando a gente está implantando o Evangelho no lar, ou fazendo uma visita, é muito interessante que o que a gente vai falando, o que a gente vai lendo, o que a gente vai comentando, quando a pessoa está receptiva, é muito interessante, às vezes ela vai absorvendo o que a gente fala, às vezes não está nem entendendo muito bem o que a gente fala, né? Mas ali, por conta da pessoa estar receptiva, ela já vai se sentindo melhor, ela vai se sentindo, né, mais calma, mais tranquila, né? E é nesse momento também que a espiritualidade superior aproveita, né? Aproveita para dar um passe espiritual, né? Para acalmar aquela pessoa. Então, evitar também dizer que o sofrimento é necessário, né, necessidade kármica,
né? Quando a circunstância favorece, pode-se explicar à luz da doutrina espírita a necessidade do aprendizado. Essa postura é diferente de afirmações como pagamento de dívida, castigo, tudo mais, né? Nós temos que levar esperança, nós temos que levar equilíbrio, né? Eu falei, nós somos canal, só isso. Também evitar de indicar ou desaprovar terapias alternativas, interferir em orientações médicas, colocar o espiritismo acima das outras religiões. Então, os tratamentos que a pessoa estiver fazendo, seja terapias alternativas, holísticas, práticas integrativas, ou os medicamentos que ela está tomando, as orientações médicas, nós não temos que interferir nisso, né? Mesmo que a gente seja da área da saúde, que a gente tenha algum conhecimento, a gente tem que não esquecer que a nossa visita é fraterna, né? Nós não temos que adentrar em situações que não nos diz respeito, né? Colocar o espiritismo acima das outras religiões, né? Então, nós temos que respeitar todas as religiões, nós já fomos em lares, né, de pessoas de vários segmentos religiosos, e nós sabemos que a religião são caminhos diferentes, mas que levam para o mesmo Pai, para os mesmos objetivos, né? Então, respeitar. E, João, na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto perdides, em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando Jesus diz, vós sois deuses, Deus com D minúsculo, né? Pode fazer o que eu fiz e muito mais. Então, quando a gente faz essas visitas, em nome de Jesus, como eu disse, a gente não sabe os bastidores, a espiritualidade toda se movimenta para essas visitas, né? E como está aqui, ó, agora é com vocês, quer dizer, agora é conosco, né? Continue o que ele iniciou, né? Jesus conta conosco nesse momento de transição. Então, cada um fazer o que pode fazer com consciência, com amor, com respeito, como verdadeiro cristão. Isso aí, certo? A nós, por favor. O atendimento espiritual no centro espírita é pura relação, é pura troca. A gente auxilia, mas o primeiro auxiliado somos nós, e os outros nos auxiliam. Quantas vezes a gente vai fazer uma visita, uma implantação do evangelho lá, e a gente volta enriquecido, aprendendo com as famílias? Quantas vezes a gente vai fazer uma visita na cadeia, no asilo, e como que a gente vê que nós é que ganhamos, né? Então, é uma relação, uma grande oportunidade de trabalho edificante para os espíritas no caminho da evolução. Então, a gente deve agradecer o tempo todo essa oportunidade que a gente tem, né, de trabalhar. Que a paz do Senhor permaneça sempre conosco, hoje e sempre, né, no nosso trabalho, no dia a dia, na casa espírita, no nosso trabalho, fora da casa espírita. Essa questão de nós conhecemos pessoas que não concordam com essas atividades fora da casa espírita, mas nós temos que pensar e lembrar, e se colocar no local, se colocar no lugar dessas pessoas que não têm condição de ir. Pode ser condição física, né, mental, espiritual, psicológica. Tem pessoas que estão em depressão que não conseguem levantar da cama, né? Então, que a gente pense aí nesses grupos. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer fazer alguma sugestão? Que eu sempre falo, que a gente conversa aqui nos encontros que nós temos, né, com todos os coordenadores da área do Estado de Minas Gerais, a gente também leva sugestões, né, para a gente ter uma troca, para a gente estar crescendo junto. Dardi, pode ficar à vontade, meu bem. Então, é importante a gente sempre lembrar que, quando se trata de falar atendimento fraterno, né, e no caso aí, como a gente está colocando, da gente ir
né, levar o atendimento fraterno ao lar de alguém, ou a alguém que esteja onde for. E esse onde for, é bom a gente sempre pensar que aonde a gente for, realmente a gente tem que ser fraterno. Então, aonde a gente for, a gente tem que estar preparado para poder escutar uma pergunta, certo? E ali a gente conseguir fazer esse atendimento fraterno, porque a gente tem que pensar que pode ser uma conversa com qualquer um. A gente tem que ser, né? A gente tem que sempre tem que estar lembrando que a gente tem que estar pronto para fazer atendimento fraterno sempre. Uma vez a gente estava num evento, num bazar que a gente faz aqui, agora temos até que retornar, né, Vlad? Tá fazendo a documentação para retornar ao bazar. E a gente estava no bazar, gente. Alguns aqui podem até saber dessa história já, que eu contei, mas a gente estava no bazar. E aí, uma senhora que sempre, Dona Aparecida, que sempre pegava livros, porque a gente fazia o bazar de roupa, mas também leva os livros que a gente usa na biblioteca itinerante, né? E ela é uma leitora assídua. Então, ela foi lá, pegou, e ela estava meio cabisbaixa, chegou para mim e perguntou assim, olha, eu não sei o que eu faço, eu já faz quase 2 anos que o meu filho se suicidou. E eu não tenho paz, né, de lá para cá. Eu tento isso, tento aquilo, mas eu não tenho paz. Gente, virou para mim e falou: o que que você me orienta? Pelo amor de Deus, na hora eu falei realmente, né, até conto que eu sempre falei isso mesmo, Deus, 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 Santa Maria. E aí, gente, foi Santa Maria mesmo, né? Foi Nossa Senhora que na hora eu lembrei, olha, todos que se suicidam é a Legião de Maria, em primeiro lugar, que recebe os suicidas. Então, o seu filho foi recebido por Maria. Ela, ai meu Deus, você não fala isso comigo, você tá falando sério? Nossa, eu amo Nossa Senhora, eu amo. Se você tá falando que é Nossa Senhora que está recebendo meu filho, nossa, isso me dá uma paz no coração que você não imagina. Gente, eu vou dizer para vocês, como a Giane disse aí, às vezes a gente vai fazer, nem fui fazer um atendimento, me fizeram um atendimento, né, fraterno nesse momento, vamos chamar assim, né? Então, mas a satisfação daquele refrigério que teve aquela senhora naquele momento, daquele momento de início de paz que ela teve, gente, para mim foi um prêmio, foi um ganhar na Mega Sena, sinceramente. O sentimento que ela teve, que ela deixou transportar, aquela energia, né, que chegou a mim ali, foi fantástico, foi maravilhoso. Então, a gente sempre tem realmente que estar pronto, certo? Vai fazer qualquer trabalho, vai em qualquer lugar, se você for no supermercado, esteja pronto, porque tem alguém precisando da gente naquele momento. Atendimento fraterno, não, nesse caso, não tem lugar, por isso, antes preparado, né? É isso aí. Obrigado. Eu me lembro que você me contou essa história da G. Você me lembra? A gente estava na praça, né? E aí você contou. Então, imagina o alívio dessa mãe, né? Maria de Nazaré, Maria recebeu meu filho, né? Está em boas mãos. E você falou, é verdade. Pessoas aqui também que já trabalharam na Feira do Livro Espírita. Quanto atendimento fraterno a gente faz, né? Na Feira do Livro Espírita. Então, a gente nunca sabe, né? Como você falou, né? Você não fez atendimento fraterno, você fizeram. Então, a gente nunca sabe, por isso que a gente tem que estar sempre, quando a gente fala, né, para o trabalhador espírita, ter o hábito da oração diária, fazer o evangelho no lar, porque a qualquer momento a gente é chamado a auxiliar, né? Então, a gente está sempre preparado. Tem que estar sempre, né, Jane? Só um detalhezinho mais. Se não tiver preparado, não responda. Certo? Não responda. Tome esse cuidado. Tente falar, olha, tem tal pessoa que der... E é claro, a gente não sabe, mas vai conhecer quem sabe, não é possível. Tem que conhecer quem sabe, né? A gente pode fazer uma visita na sua casa, ou você ir no centro, ou isso, ou aquilo, né? Hoje em dia, com muito vídeo online, eu posso te mandar um vídeo, né? Então, tem um monte de saídas que às vezes é melhor do que falar sem saber mesmo, né? Eu que fui inspirado naquele momento, graças a Deus, Maria, né? E respondi certinho. Mas é bom tomar cuidado, né?
Isso que eu te falar. Né, questão de bom senso, né? Se a gente não estiver preparado, a gente encaminhar e tudo mais. Só que você falou uma coisa interessante, na hora você foi intuído. Então, a espiritualidade, por isso que eu te falo, a gente não sabe os bastidores, né? Às vezes ali a espiritualidade já, né, fez com que você, que chamasse a sua atenção que ela já não, né, que ela não estava com semblante bom, e a espiritualidade te intuiu, né? Eles têm um trabalho aí que a gente nem imagina, mas é isso aí, né? E você falou aí, eu lembrei, nós tínhamos um trabalho que a gente fazia visita no presídio, e tinha um rapaz que chamava muito a nossa atenção, ele era novo, ele tinha até marcas de bala no corpo, ele havia assassinado várias pessoas lá no Vale do Paraíba e tudo mais. E a gente foi fazendo visitas, né, fazia no presídio, e a gente foi vendo que ele foi melhorando, ele foi acalmando um pouco, tá? E um dia, na casa que eu trabalhava, um médium recebeu a mensagem de um espírito, e esse espírito dizendo que era a mãe desse rapaz. Lembrando que o pessoal da mediúnica não sabia, quer dizer, sabia que a gente fazia visitas, tá, no presídio, mas não sabia desse caso, e esse caso chamava muito a nossa atenção, porque ele era muito jovem, e com uma história já muito triste. E a mãe dele passou uma mensagem, né, através de um médico que não sabia detalhes sobre o caso do rapaz, né, e ela falando coisas muito interessantes e fortalecendo o nosso trabalho e agradecendo. Então, como eu falei, os bastidores a gente não sabe, né? E lembrando, né, gente, quando for hospitais, presídios, orfanatos, né, a gente tem que, antes, entrar em contato com a direção, interessante que faça uma reunião antes, né, para saber quais são as diretrizes da casa, né, mas, como é falar, a gente sempre procurar levar a casa espírita também para outros locais. Noemi, meu bem, pode ficar à vontade. Como o Dardier falou, a gente tem que estar sempre preparado, sempre atento, e até para a gente receber essa inspiração, se a gente não tiver um pouquinho de preparo, a gente não vai perceber, né? Então a inspiração vem, mas a gente tem que estar aberto para receber essa inspiração. Daí essa necessidade de estarmos sempre nos preparando, atentos, né? Sim. Trabalhador, espírita, a gente tem que estar sempre a postos, né? Nunca sabe quando o trabalho vai aparecer, né? Gente, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Alguém quer dar alguma sugestão? Perguntar? Eu vou falar um pouquinho. Eu estava com saudade de você, Claudinei. Pode falar. Em relação a tudo isso que foi falado aí, os trabalhadores, além de tem que estar atento, preparado, o trabalho, a pessoa já está preparada para o trabalho, a gente vai ser direcionado para qualquer situação. O exemplo mesmo que foi dado aí a respeito do atendimento fraterno. Mesmo aqueles que não fazem atendimento fraterno dentro da casa dos espíritos, está fazendo na rua, numa fila, num diálogo com o vizinho, né? Porque às vezes a pessoa ela está passando por uma dificuldade, aí ela chama você ou encontra você e começa a se abrir. Então, a espiritualidade que está nos envolvendo, né? E ela encontra o quê? Um caminho mais curto de poder ajudar essa pessoa, que é, né, nos envolvendo e envolvendo a pessoa também. E o trabalho tem que ser implantado, né? Como você falou, né? Esse trabalho de levar o evangelho, de fazer essas visitações, aqui mesmo a gente não faz, não. Pelo menos eu não participei de nenhum desses trabalhos ainda, né? Mas em São Paulo eu fazia evangelho, visitação para as pessoas carentes que precisavam de cesta básica e entrega de lanche na rua também. Isso, como você disse aí no começo
a explanação. E nos fortalece também, Uhum. nos dá um ânimo maior para a gente poder seguir, né, Uhum. no caminho. E na divulgação da doutrina espírita também. Tem só uma pergunta, tem alguém aí do Amor e Humildade participando? Eu não consigo enxergar ninguém. Eu vi a Giovana ali, ela está quietinha. Né, Giovana? E Tem mais dois nomes que a gente só tem que errar. Ana Kelly, Silvia. é que aqui também eu não consigo ver todos, né? Claudinei, mas que você falou aí, uma vez, uma moça aqui da região nos procurou, e ela falou, então, porque a gente está querendo fazer atendimento fraterno na nossa casa, mas a gente não sabe por onde começar, não sei o quê, banana. Aí eu perguntei para ela, quando chega alguém na casa espírita, precisando conversar com alguém, desabafar, pedir uma orientação, vocês auxiliam, orientam, como é que é? Ah, sim, a gente leva a pessoa, né, vai ali no canto, a gente senta, conversa com a pessoa, não sei o quê, já está fazendo atendimento fraterno, né? Então, na casa espírita, é claro que, né, tem as capacitações, a gente faz os cursos, não sei o quê, mas em várias situações a gente termina fazendo várias funções, né? Igual eu sou, né, sou a trabalhadora da área mediúnica, mas eu chego na casa espírita, vejo uma pessoa que está a primeira vez, eu falo, nossa, oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu estou ajudando o recepcionista, eu estou recepcionando também, né? Então, como é que às vezes, sem perceber, a gente já está fazendo trabalhos que a gente ainda não percebeu, né? Mas é isso aí. E tem muita gente fazendo coisa boa, viu, Claudinei? Tem muito trabalho, porque a gente que é espírita é formiguinha, né? Formiguinha, é quietinho. A Aline está falando, a Ana Kelly é do SEAC, seja bem-vinda, Ana Kelly. Companheiro do SEACS, né? Então, tem muita coisa sendo feita, tem muitos grupos, né, espíritas que visitam, né, asilos, presídios, né, tem muito grupo. E uma reunião como essa é bom para nos estimular, né, e como é que se fala? E sempre se colocar no lugar daquele outro, né, daquele que não pode ir na casa espírita, né, então, essas atividades que a gente faz fora, fazer o evangelho no lar, é a gente trazer para a nossa casa aquele ambiente da casa espírita, aquele ambiente gostoso, tranquilo, né, ter a nossa água frutificada, né, e as outras atividades, a gente levar a casa espírita, né, a casa espírita e até aquele que está necessitando. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer fazer alguma observação? Ou nós já podemos encerrar? Eu só queria agradecer, gostei muito de participar da atividade. É isso, eu não sou muito de falar, eu sou mais quietinho mesmo, mas queria agradecer mesmo. Ana, nós que agradecemos, tá? Eu vou falar um negócio para você, os mais quietinhos são os mais trabalhadores. Eu sou do CE, parte do estudo de domingo à noite, eu gosto muito também. Uhum. Nós tivemos aí, eu acho que já faz mais ou menos 1 mês e meio, né? E seja bem-vinda, tá? E participe sempre que você puder dos nossos encontros, tá? E, né, pode ficar à vontade, trazer também suas experiências, tá bom? Esse é o nosso último encontro do ano, mas nós vamos ter outros, ok? E seja bem-vinda. Okay. Obrigada. Nós que agradecemos. Noemi, meu bem? Não, antes de encerrar, eu só quero agradecer a presença de todos e gratidão a Jeane, que compreendeu a minha situação, não pude colaborar com a apresentação nessa oportunidade, fui apenas assistindo aqui, mas estarei
ajudando na próxima. Gratidão, viu, Jeane, o Vladas que ajudou aí, o Carlos. Muito obrigada. Nós agradecemos, Noemi, estamos juntas, você está sempre, né, trabalhando junto, e às vezes acontecem alguns imprevistos na nossa vida, né, mas é bom que você vai voltar mais fortalecida ainda, porque pro ano que vem tem trabalho, muito trabalho. Obrigada, meu bem. Jorge, pode falar, Jorge. Eu também só quero agradecer, viu? Obrigado, foi muito gratificante. Muitos ensinamentos aí que a gente pode aplicar aí no nosso dia a dia. Obrigado mesmo. Jorge, você é de onde? Eu sou de Pouso Alegre. Eu trabalho aqui no Centro Vinhas do Senhor. Ah, do Vinhas. Ah, ótimo. Muito obrigada. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Gente, então estaremos reunidos no ano que vem, se Deus quiser, com outras atividades. Nós vamos aprofundar mais ainda nessas atividades, tá? Da área, né? Vou ter aí uma capacitação continuada. E eu só tenho a agradecer. Agradecer a todos vocês, né, por esse domingo aí. Obrigada, Ana. Muito obrigada, querida. Desse domingo, dá uma paradinha. Aí, obrigada, Vânia. Né, às vezes deixar a família ali um pouquinho, né, para a gente estar ouvindo aqui e cada vez melhorar o nosso trabalho e cada vez a gente conscientizar, né, da importância desses trabalhos e agradecer a Jesus pela oportunidade que nós estamos tendo de trabalhar aí nesse momento de transição. Então, só tenho a agradecer a todos vocês, agradecer a diretoria do 23º CRE, ao Vladas, né, Noemi, que está sempre nos dando aí apoio nas nossas decisões, ao Carlos Gomes, que também está sempre nos incentivando, sempre aqui nos bastidores. Não posso esquecer de falar do Pedro Rezende, do nosso Pedroca. O Pedro, toda vez que eu... Pedro... Ah lá, Claudinei. O Pedro, dá para você dar uma força para nós aí no seminário? Aí ele vai, ele faz o link, ele faz, né? Ele faz a chamada cheio de bichinho, cheio de coisa. Né, e está sempre apoiando. Então, é isso, né? E a Noemi aí, essa companheirona aí, né? Então, para que isso aconteça, tem toda uma equipe, né? Trabalhando de encarnados, e a gente tem certeza que tem uma equipe de desencarnados também. Então, só tenho que agradecer, uma boa semana para todos nós, né? Que a gente tenha uma semana tranquila, proveitosa, e com muito trabalho na Casa Espírita. Ok? Gente, está falando, esse material eu vou colocar ele todo no grupo que nós temos, tá? Da área, tá? Oi? Pode passar para frente. Ah, sim. Esse material, ele é da Casa Espírita, tá? Ele foi feito para a gente usar, para a gente reunir equipe e apresentar, para a gente fazer reciclagem, para apresentar para novos trabalhadores. Esse material, ele é nosso, tá? É para ser usado mesmo. Se por acaso tiver alguém aqui que não está nesse grupo da área de atendimento espiritual, é só entrar em contato, tá? O pessoal, por exemplo, que é do SEACS, Ana, pode entrar em contato com a Lenita, tá? Ou com o Pedro, eles passam para mim, a gente coloca você passa para mim ou para a Noemi, e coloca você lá no grupo, tá? Jorge, se você não estiver no grupo, cutuca Giovana. Ah, não, você é do Vinhas. Oi? Marcelo. Isso, vai lá e cutuca o Marcelo Pedro, tá? E, gente, muito obrigada. Que Deus abençoe todos nós. Agora eu vou pedir para o Carlos Gomes fazer uma oração para nós, aí de encerramento, para agradecer. Então, vamos todos unidos nesse instante agradecer a presença de Jesus entre nós nessa tarde. Ele que nos convida ao trabalho e pede que cada um de nós faça o que pudermos para que a sua luz se mantenha na terra, na paz, na harmonia, entre as famílias, entre os amigos, onde estivermos, a sua presença através da mensagem, dos pensamentos e do coração se faça presente. Graças a Deus.